Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou espiritista e espírita, com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Eu apresento toda semana gota de espiritualidade, de fraternidade, consistindo de uma leitura, de um breve comentário e de um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, compartilhem e divulguem. Bom, a nossa centésima terceira gota nos fala de um assunto primordial em nossas vidas. Ela nos diz assim: examina quanto tempo diariamente dedicas à tua vida espiritual. Trabalha, veste-te, distrai-te, alimenta-te, dormes e reservas breves minutos ao espírito encarnado mediante uma rápida oração, uma pequena leitura ou ouves uma palestra, às vezes nenhuma dessas concessões lhe facultas. O homem não é somente o corpo-mente. Antes de tudo, é ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. O corpo necessita de cuidados para viver, mas a alma também. Então, eu reputo a ignorância sobre esse fato ou a pouca importância que damos a essa realidade pura e simples. Nós somos corpo físico, mas antes de tudo, um espírito imortal, criado por Deus simples e ignorante, e através das várias existências, das várias vivências ou reencarnações, como queiram, nós vamos adquirindo conhecimento, elevação moral, né? Em todos os sentidos, intelectual, e assim vai se processando a nossa evolução. Então, esse alerta que a nossa irmã nos faz não deveria ser desconhecido para nós. Nós somos corpo e espírito. Basta ver uma pessoa que desencarnou, que faleceu, que morreu, como queira. Se você abrir a pálpebra, abrir o olho, você vê que ali falta vida. O que é essa vida? É o espírito que ali habitava. Então, nós somos um ser espiritual habitando temporariamente uma veste carnal ou um corpo físico, como queiram. Tá? Então, ela diz aqui que tudo que a gente tem na vida física, a gente faz, a gente trabalha, a gente veste, se distrai, se alimenta, dorme. E precisamos reservar minutos ao espírito encarnado, que é o que nós somos. Quando morremos, somos espírito desencarnado. Continuamos a viver como individualidade, mas a veste, o corpo físico que nos serviu por 60, 70, 12, 80, 90, 100, 20, 15, alguns minutos, alguns meses, esse vai se desfazer e se transformar em outras, né, outras situações. Então, ela diz que uma pequena leitura, ou ouvir uma palestra, uma leitura edificante, ou pegar o Evangelho e ler uma parte, por exemplo, das cartas de Paulo, que são lindíssimas, com tanto ensinamento, né? Então, nós precisamos cuidar do espírito. Por quê, gente? Ah, porque Deus precisa da minha oração? Não, Deus não precisa de nada. Jesus não precisa de louvor, nem de oração, nada disso. É nós que precisamos estar mais próximo deles. E como nos aproximamos? Nos aproximamos pela oração, pelo bom sentimento, pela ligação com o alto. Você vê que é tão importante a parte espiritual que ao nascermos nós temos um amigo espiritual, que em algumas religiões é o anjo guardião, é o protetor espiritual, dado por quem, gente? Nada menos que Deus. Todo mundo tem um. Ah, mas eu não vejo, não precisa. Entra em contato com ele através da oração. Muitas ideias que nós temos nos vêm do nosso amigo espiritual, que nos manda mudar de caminho, que nos manda escolher isso ou aquilo. Ele não dirige a nossa vida,
Ele é um protetor espiritual. E muitas das vezes nós estamos em situações difíceis por não termos dado ouvido a esse amigo espiritual. Porque, acima de tudo, o livre-arbítrio é respeitado. Ele não vai aparecer na sua frente e dizer, não, não vai fazer isso não, porque eu sou seu protetor e não quero, não. Ele não vai fazer isso. Porque até Deus respeita o livre-arbítrio. Não tem pessoas que se suicidam? É livre-arbítrio executado. O cara quer se matar. Deus permite. Deus não manda ele fazer isso. Pelo contrário, é uma das grandes transgressões da lei é o suicídio. Mas Deus permite, sabe por quê? Ele vai ter chance de reparar. Só que a reparação é dolorosa, é doída, é triste, é sofrida. Por que sofrer? Se nós temos tudo para sermos felizes, né? Então ela diz que o homem não é somente corpo-mente. Antes de tudo, nós somos um ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente. Você sabia que nós, enquanto espíritos, auxiliamos na formação do nosso corpo a partir da concepção? Então, por quê? Porque dentro de nós tem as culpas, tem as dificuldades, tem as alegrias, e a gente auxilia naquela formação embrionária para que nós tenhamos na Terra a oportunidade de reparar naquilo em que nós nos enganamos em vidas passadas. Então, ela diz aqui, antes de tudo, é um ser espiritual que conduz os implementos corpo-mente e exige atendimento espiritual para bem executar as tarefas que lhe dizem respeito. Nós viemos à Terra com planejamento reencarnatório, sabia? Sabia que você não é filha daquele pai, daquela mãe por acaso? Que aquele seu filho não é por acaso? Que aquele filho difícil não é por acaso? Aquele marido difícil não é por acaso? Aquela doencinha que a gente já traz desde nascença não é por acaso? Tudo criado por nós mesmos, enquanto espíritos imortais e com livre-arbítrio. Olha só que coisa séria. Por isso que essa leitura é muito importante. Então, ela diz que o corpo necessita de cuidados para viver. Enquanto estamos aqui, nós, espíritos, temos a responsabilidade de cuidar desse corpo da melhor maneira possível. Mas a alma também. Quem é a alma? Somos nós. Hoje eu estou Joana, hoje você está Maria, Arlete, não importa. Hoje, nessa vida, nesse período existencial, nós vamos deixar o corpo e seremos simplesmente o ser espiritual, levando uma bagagem que nós produzimos aqui, melhorada ou piorada, porque a gente pode entrar nos vícios, vai piorar a bagagem que eu vou levar para o outro lado. Então, depende muito da nossa conduta hoje. Por isso que todos os amigos espirituais nos dizem, o melhor dia, o principal dia é o hoje, é o agora. O ontem já foi, o amanhã você nem sabe se vai estar aqui. Mas o hoje, o agora é o mais importante. Então, ame agora, perdoe agora, auxilie agora, ore agora, trabalhe no bem agora, para que nós possamos sair daqui fortalecidos para novas existências, talvez não mais na Terra, em outros planetas, talvez mais evoluídos que a Terra, porque há muitas moradas na casa do meu Pai, já nos informou Jesus. Então, nós temos, como diz, a faca e o queijo na mão. Se não somos felizes, é porque nós não permitimos. O nosso alerta fraterno contra o suicídio é: suicídio não é uma boa opção. Somos seres espirituais, por isso imortais. Procure outra solução. Peça ajuda, ela existe. E, em princípio, por favor, ore, converse com Jesus e peça a Ele a inspiração, a oração, que ajuda com certeza vai chegar até você. Mas precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Palavras do nosso grande e amado Mestre. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana. Graças a Deus.